Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Na véspera do concurso, ansiedade batendo a mil. Calma, relaxe que vai passar. Respire, não deixa a ansiedade dominar e o resto é só fazer e concluir o que você já vem fazendo, né? Pessoal, a gente pede desculpa pelo acontecido ontem. O professor Wilkley teve uma emergência. A mãe dele sofreu um acidente doméstico e acabou tendo que ele ir para a UE levar a mãe, né? Só por precaução, não aconteceu nada, não quebrou nada, né? Mas só que ele acabou não podendo ministrar aula ontem, né? Aí eu quero fazer uma combinação aqui com vocês. O professor Wilker vai dar aula online, sábado, a partir de 9 horas. Sábado, a partir de 9 horas, ele vai responder essa prova que ele postou aí, essa prova acho que de médico para médico, né, de Olho d'Água Grande, né? Aí vai ser respondida no sábado essa prova, 9 horas, né? Se a gente concluir as 65 questões, hoje a gente não, né, no sábado eu só vou estar só na técnica. Se não concluirmos as 65 questões hoje de história, a gente inicia 8 horas com história. Tá ok? Tá combinado? Mas eu acho que a gente vai responder essas 65 questões hoje. Acho que todo mundo que está estudando já dominou a história da Lagoa da Canoa, né? São poucas dúvidas. E o importante agora, reta final, é responder questões mesmo. Estou na expectativa de pelo menos 5 questões dessas 65 estejam presentes na prova de vocês no domingo. 9 horas da manhã, o professor Wilkley vai ministrar a aula. Viu? Vai ser online, mas aí vai ficar gravado, né? Quem não puder assistir de manhã, assiste à tarde ou à noite, né? Dependendo, né, da disponibilidade de vocês. E vamos cá, nós, né? A gente não tem muito tempo a perder. Vamos aqui à nossa última aula de História de Lagoa da Canoa. Olha, coisa boa. Chegando ao fim desse projeto lindo e espero que todos que acompanharam tenham aproveitado e tenham absorvido, né, o suficiente para fazer uma boa prova, né? Isso eu tenho convicção de que quem está acompanhando, quem está dedicado, vai colher bons frutos, né, nessa prova de domingo. Primeira pergunta: o povoado que deu origem ao município de Lagoa da Canoa surgiu por volta de... Essa ninguém vai esquecer, né? Em 1842, a história nos relata que por volta de 1842 surgiu dois casais e fixaram residência próximo da lagoa, né? Fixaram residência próximo da lagoa, onde construíram suas casinhas, cultivaram a terra, né? E criaram também uns boizinhos, né? Então, a João de Deus e Tomé do Livramento chegaram na nossa região, fixaram suas residências, né? E eles chegaram com suas esposas, né? Então, foram dois casais que chegaram por volta de 1842 e fixaram residência aqui próximo ali da lagoa, que deu origem ao nome da nossa cidade, né? Lembrando que nessa época nós pertencíamos a Limoeiro de Anadia, né? Como toda a região Limoeiro de Anadia, que tem 150 anos, mais de 150 anos Limoeiro de Anadia tem, Arapiraca, para título de exemplo, Arapiraca vai fazer 100 anos esse ano, em outubro, né? Então, Limoeiro da região é a cidade mais velha, mais antiga. 1833 a 1936, assim, a previsão de que fez parte de Limoeiro, né, Raíla? Que o 33 no Inho tem destaque e também as pessoas falam
pessoas mais antigas falam que bem antes de 1842 já tinha moradores aqui na região, né? Mas o oficial é que por volta de 1842 é o que está registrado nos livros e a gente vai adotar esse 1842. Professor, se tiver na questão 833 e 42, possivelmente não vai ter. Possivelmente não vai ter, né? Por conta de que ia ter duas respostas, né? Que fazem referência. Mas aí uma referência de 33 é no hino. Então a gente só vai responder 1833 se a pergunta for: o hino de Lagoa da Canoa faz referência a um ano de sua fundação, de seu início de povoamento, de sua colonização. Aí a referência sendo o hino, aí está lá 1833, né? Mas a referência histórica é 1842. Vamos lá para o próximo, que a gente não tem tempo para perder e temos 65 questões para responder. Quero ver se você conhece nossa história. O fumo foi a primeira cultura plantada em Lagoa da Canoa. Verdadeiro ou falso? Falso, Falso. né? Falso. Não, não, foi o fumo. As primeiras culturas a terem destaque aqui foi café e depois foi o algodão, né? Que as duas culturas que movimentaram a cidade no início da sua formação. A pesca, o item 2, a pesca foi uma atividade de subsistência na nossa cidade. Isso é verdade, né? A pesca foi uma atividade de subsistência, não só a pesca na lagoa principal, que deu o nome à cidade, sim, também na lagoa Grande, na Lagoa da Pedra, na Lagoa do Mato e na Lagoa do Ginipapo, né? É um conjunto de lagoas que circulava a comunidade, né? E que as pessoas utilizavam para pescar um peixinho e se alimentarem, né? Item 3. A igreja de São Maximiliano foi a primeira igreja construída nessa cidade, nesse lugar. Não, não foi. A primeira igreja construída foi a igreja de Nossa Senhora da Conceição. É, no item 4, segundo a história, nossa cidade foi colonizada por dois casais de índios. Não, não foi, né? Foram dois casais, mas não tem especificação qual era a etnia deles, né? Então, é falso o item 4, né? A item 5, a igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída no ano de 1922. Verdade verdadeira, né? 22, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que fez agora recente 100 anos, né? E agora está indo para o 102º aniversário de construção. E item 6, João de Deus e sua esposa, e Tomé do Livramento e sua esposa foram os dois casais que primeiro colonizaram a nossa cidade, né? Isso, a história nos relata o nome desses dois personagens, João de Deus e Tomé do Livramento. Sendo, gente, que não há uma confirmação, uma verificação concreta de que existiram. Mas porque a gente não tem essa confirmação, a gente vai deixar esses personagens de lado e vai brigar com a prova de maneira nenhuma, né? A gente vai responder a prova com esses personagens sendo parte dos colonizadores, João de Deus e sua esposa, e Tomé do Livramento e sua esposa. No item 7, as primeiras culturas de nossa cidade foram a cana-de-açúcar e o fumo. Não, não, as primeiras culturas, eu já acabei de falar, foi café e algodão. Café e algodão. A cultura do café, o item 8, a cultura do café e do algodão tiveram sua importância no início da formação da nossa cidade. Verdadeiro, né? A gente tem falso no primeiro, verdadeiro no segundo, falso no terceiro, falso no quarto, verdadeiro no quinto, né? Verdadeiro no sexto, falso, letra A como resposta, né? Letra A como resposta. Lembrando, gente, que com relação aos ônibus que vão levar alguns candidatos que se inscreveram, né?
Essa relação já foi entregue à Secretaria de Administração, né? A secretária Joyce está organizando a quantidade de ônibus e também as rotas para que ninguém chegue atrasado, mas de antemão, estourando, esses ônibus vão sair daqui 7 horas. De 6h30 para 7 horas é que esses ônibus vão sair. Então, quem for de ônibus, já vá se preparando para sair cedo, porque é melhor sair cedo e ninguém se atrasar e ninguém perder do que sair em cima da hora e ter aquele Deus nos acuda, né? Então a gente não pode, o relógio não para, né? O relógio não para e 8 horas e 40 minutos, 8 horas e 40 minutos os portões fecham. Então quem chegar às 8h41 não faz a prova, não faz a prova. Simples assim. Não tem meio termo. Tem que estar lá antes disso, né? E à tarde, às 2h40, portão fecha. Então, à tarde, quem for fazer a prova à tarde, tem que sair de casa cedo também, né? E se organizar para estar lá no horário. Aquela historinha. Quem não sabe onde é a escola, aproveita amanhã e dá um jeito de descobrir onde é essa escola. Principalmente se você for dirigindo, né? Se você for dirigindo ou vai mais alguém e não sabe, aí é fácil descobrir, gente. Não tem desculpa. Ah, eu não vou para Arapiraca amanhã. Não precisa nem ir para Arapiraca. Você tem o Google Maps, Google Maps que tem aquela visão da rua, tá? Então você pode ver a trilha, o caminho para chegar nessa escola, e também você pode ver a rua, como é a frente dessa escola, como é a rua dessa escola. Então não tem desculpa, né? Ninguém pode chegar no domingo e dizer, ah, eu não sei onde é, estou perdido, eu vou perder a prova, né? Não pode, né? Pode falar, Silene. Professor, a minha dúvida é: será que o pessoal das vans vão entrar naquela escola da Vila Santa Isabel? Ou eles vão só naquelas ruas principais? Ele não entra não pela Santa Isabel, não, ele entra na principal. A pessoa tem que ir a pé para Santa Ok, Isabel. ok, obrigada. É a escola do Estado, né? Quem for de fora para fazer a prova na escola do Estado, É. é. Vamos lá. Então, nós respondemos a segunda questão, vamos para a próxima. Segundo o censo de 2010, Lagoa da Canoa possui 20 mil habitantes? Não, né? Falso, falso, falso. Lagoa da Canoa tem menos de 16 mil habitantes? Também é falso, né? A área territorial de Lagoa da Canoa é aproximadamente 84,379. Aqui tem um ponto, mas não é um ponto, é vírgula, né? É 84 quilômetros, 379 aproximadamente quilômetros quadrados. Então é verdadeiro, né? A população, segundo o censo 2010, 18.250 habitantes, né? Verdadeira também. Os limites, a cidade de Lagoa da Canoa faz limites com as cidades de Craíbas, Arapiraca, Campo Grande, Giral e Feira Grande, né? O professor Williams destacou, né, que a gente não faz limite com Campo Grande, mas está lá no livro esses limites. Eu acho que é um povoadozinho que é caminho para ir para Campo Grande, depois de Antunica ali. Só que aí tem esse povoado, tem um diferencial que uma parte é Giral e outra parte é Campo Grande. Aí justamente nessa questão aí, né, pegou que faz divisa com Campo Grande, né? Mas o que está no livro é o que vale e a gente vai confirmar e vai acertar que os limites da nossa cidade é Craíbas, Arapiraca, Campo Grande, Giral e Feira Grande. O adjetivo pátrio ou gentílico de quem nasce em Lagoa da Canoa é Lago Canoense. É verdade isso? Não, 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 não. É mentira, né? É canoense o adjetivo para pátrio. O gentílico de nossa cidade chama-se canoense. Então nós temos aqui, primeiro item, falso. Segundo item, falso. Terceiro item, verdadeiro. Quarto item, verdadeiro também.
quinto item, verdadeiro. Sexto, falso. E sétimo, verdadeiro. Letra D, né? Letra D é a nossa resposta. A letra D é a nossa resposta. Algumas pessoas me questionaram: professor, será que não vai cobrar do censo agora? Gente, o censo agora ainda não foi oficial, não saiu os dados oficiais. Se não sair os dados oficiais, não pode ser cobrado. Não pode ser cobrado. Só quando for compilado, feito todas as estatísticas, todas as análises do censo 2022, que foi concluído em 2023, é que a gente vai ter algum resultado sobre as informações do censo agora atual. A quarta questão: o nosso município, ente federativo com personalidade jurídica de direito público interno, começa a ganhar forma com a sua criação no dia 28 de agosto de 62. Essa data ninguém esquece. 28 de agosto de 62 foi aprovado a Lei da Emancipação, lei essa que se chama 2472 de 62. Essa lei foi uma lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado José Pereira Lúcio. Ninguém também vai errar. Este deputado, este nobre deputado, que foi um representante da emancipação do nosso município, que brigou pela emancipação do nosso município, juntamente com outra galera que também contribuíram, e ele, enquanto deputado, ele propôs, e essa proposta foi aprovada pela Assembleia, transformando o antigo distrito que pertencia a Arapiraca no na cidade de Lagoa da Canoa, cidade esta que está nos acolhendo, nos abraçando e nos presenteando com essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e de sermos futuros servidores públicos. Em nome de Jesus, está profetizado que teremos muitos servidores públicos desses 53 que estão assistindo aula hoje, com certeza, não tenha dúvida. E daqueles que não estão assistindo, mas estão acompanhando online via YouTube, também teremos muitos também na lista de aprovados. Eu tenho convicção e certeza disso. Então, quando se falar desse processo histórico de aprovação da lei que transformou o distrito de Lagoa da Canoa, pertencente a Arapiraca, na cidade de Lagoa da Canoa, nós não podemos esquecer o nome de José Pereira Lúcio, o ilustre deputado que nos deu, que foi o representante popular a defender e a apresentar esta importante lei para a nossa cidade, né? Então, José Pereira Lúcio é uma pessoa para ser lembrada e ser homenageada na nossa cidade. Infelizmente, não tem homenagem ainda em nossa cidade, mas no futuro breve, quem sabe a gente não tenha uma homenagem a essa pessoa que teve essa importância e não teve destaque, nenhum registro histórico ainda, né? Mas ainda tem tempo de ser homenageado, tem tanta obra, tem tanta coisa sendo feita, né? Por que não homenagear esse ilustre deputado que foi o autor do projeto de lei 2472 de 1962, que transformou o distrito de Arapiraca na cidade de Lagoa da Canoa. Na quinta questão, ainda sobre a história do nosso município, personalidade jurídica, ente federativo de personalidade jurídica, de direito público interno, ganhou forma na criação da sua lei no dia 28 de agosto de 62. O governador que sancionou esta lei foi também o governador que indicou, que direcionou e indicou o primeiro prefeito, que foi o prefeito interino, o senhor José Barbosa Ramos, que teve a missão de ser o prefeito a conduzir os trabalhos da primeira eleição no nosso município, né? Teve uma importância. A indicação foi apenas do prefeito, não foi da Câmara, né? Da Câmara, porque limita muito
a atuação do prefeito, né, José Barbosa Ramos, mas que cumpriu com a sua missão, né, e que ganhou destaque, né, e é o primeiro prefeito do nosso município, é, o senhor José Barbosa Ramos, que foi indicado pelo governador Luiz Cavalcante, né? Governador Luiz Cavalcante que teve uma homenagem que foi à escola, governador Luiz Cavalcante foi em sua homenagem, ainda em vida, ele veio aqui na cidade conhecer a escola, o patrono da escola governador veio conhecer a escola e as pessoas tiveram esse contato com o governador Luiz Cavalcante. A sexta questão, gente, como é que tá o ritmo? Tá, porque a gente tem 65 questões, aí eu tô até esticando, né? Mas acho que essas primeiras questões ninguém tem dúvida, né? Mas se tiver dúvida, é só falar ou no chat, ou no chat, ou levantar a mão aí que a gente dá uma paradinha. Ainda sobre o nosso município, né? Ainda sobre o nosso município, o ente federativo com personalidade jurídica de direito público interno ganhou forma com a sua criação no dia 28 de agosto de 62. E a pergunta é: quem foi o primeiro prefeito eleito e quando foi instalado a sede do município de Lagoa da Canoa? A sede do município foi na posse do primeiro prefeito eleito, né? O município foi criado no dia 28 de agosto de 62, mas a sua sede foi instalada no dia 25 de janeiro de 63, né? E o primeiro prefeito foi Antônio Francisco dos Santos. O primeiro prefeito eleito do nosso município foi Antônio Francisco dos Santos, que a história e me traz também uma satisfação e um orgulho de dizer que é meu avô, é o pai da minha mãe, o senhor Antônio Francisco dos Santos, que fez parte da história do nosso município e contribuiu teve a sua contribuição no período de formação da nossa história. E aqui está a letra é a nossa resposta, né? Antônio Francisco dos Santos, a sede do município foi no dia 25 de janeiro de 1963. 63, janeiro de 63, dia 25, foi instalado a sede do Poder Executivo e do Poder Legislativo também. Primeira legislatura foi de 63 a 68, né? O primeiro mandato de prefeito no nosso município foi de 6 anos, né? E a primeira Câmara de Vereadores também foi 6 anos, né? O primeiro presidente foi Mário Vieira Souza, o segundo presidente foi o senhor José Bezerra Leite, né? A gente não pode esquecer esses dois nomes, né? Na história política do nosso município, a gente não pode esquecer os dois primeiros presidentes, né? E na questãozinha que tenha sobre a história política, sobre os presidentes da Câmara, a gente não vai perder uma questão. Pode falar, Fábio. Tá com a mão levantada, pode falar. Ô, Nando, porque travou aqui um pouquinho a internet, eu não ouvi bem. No caso, ele ficou 6 anos, não é isso? Não foram 4 anos, não. Primeiro mandato foi 6 anos. Ok, Primeiro governo do município foi de 63 a 68. De ok, 63 a 68. Tivemos dois presidentes nesse período, presidente da Câmara. Um foi o primeiro, Mário Vieira Souza, ficou 4 anos, e os dois últimos anos, 67 e 68, foi o senhor José Bezerra Leite, que é inclusive pai da Neidinha, avô da Nayara, psicóloga, né? Pai do Miró, essa obrigado. galera que também contribuíram e contribuem com a nossa história, né? Com a história do nosso município. A Manu também, é avô da Manu. Avô da Manu, o senhor José Bezerra Leite foi o segundo presidente da Câmara do nosso município. Era seu tio, era Manu. Ah, muito bem.
A história do município, ente federativo, direito público, 28 de agosto, essas informações todas a gente já sabe. Ele pergunta qual foi o primeiro prefeito do município e qual período durou o seu mandato, né? O primeiro prefeito do município foi o senhor José Barbosa Ramos, e teve o mandato de 28 de agosto de 1962 até 25 de janeiro de 1963, né? Foi exatamente esse período de pouco mais de 5 meses, um pouco menos, né, de 5 meses. Ia fazer 5 meses no dia 28 de janeiro, mas em 25 de janeiro foi a posse, né, do prefeito eleito e da Câmara de Vereadores eleita, e assim o José Barbosa cumpriu com a sua missão de organizar a primeira eleição no município recém-criado, né, de Lagoa da Canoa. Município criado pela Lei 2472 de 1972, né? Isso é importante e muito importante, porque a gente analisando a formação da nossa cidade, analisando a formação da nossa cidade, essas pessoas que a gente está falando contribuíram diretamente com a nossa história, né? Com a nossa história, né? 62 foi o ano de criação, de nascimento da cidade de Lagoa da Canoa, e ao longo desses 62 anos, 63, né? Agora vamos para 62, né? 61, agora vai para 62, né? 61 anos vem contribuindo e com muitos frutos, né? Com muitas personalidades, com muita cultura, com muita arte, com muita gente se destacando em diversas áreas, em diversas profissões, né? E fazendo história ainda, né? Fazendo história, né? Primeiro preparatório social para concurso público realizado no nosso município. A gente tem a satisfação de estar à frente, contribuindo junto com vocês, né? Isso também é fazer história, né? Daqui uns dias, Clesivaldo, a gente vai ser destacado nos próximos livros, né? A gente vai virar história e vai estar nos próximos livros, né? E outras pessoas estudando sobre o que a gente produziu. Hoje, como a gente está produzindo e estudando o que os outros fizeram lá atrás, isso é muito importante e gratificante também. Vamos para a próxima, relacionando as fontes de renda e os empreendimentos, né? Os empreendimentos e as fontes de renda do nosso município, né? Fumos, nós estamos falando de fumo, nós estamos falando de agricultura, né? A agricultura é o que a gente está se referindo quando a gente fala de fumo, a gente está falando de agricultura. Agricultura, a base ainda, né? Nós somos uma cidade tipicamente rural, né? Ainda temos muitos agricultores familiares, muitos agricultores, fumicultores também, né? E também pecuaristas no nosso município. E é uma importante atividade, né? E além de que a gente tem a Universal Ermo, né? Que é a empresa de tabacos, que também beneficia o fumo, né? E essa importante cultura para a nossa cidade vem contribuindo, né? Na nossa construção da nossa identidade. É uma pergunta aqui, José Bezerra Leite foi eleito segundo presidente da Câmara? Não, foi o segundo presidente da Câmara. O primeiro produto com fins comerciais foi o café. Nós tínhamos fazendas de café na nossa cidade. O lazer, está se falando em lazer, está se falando em chácaras, né? Está falando em chácaras, essa febre que virou uma realidade, e hoje dificilmente alguém faz um evento em sua casa, um batizado, aniversário, casamento, que não seja feito nas chácaras que temos à disposição do nosso município, né, para alugar. As pessoas, uma alternativa para descanso se transformou também em um negócio, né, num negócio lucrativo que gera renda também no nosso município, que é
as chácaras que temos. Inclusive, temos um residencial, né, um condomínio de chácaras, né, que é o Vale das Garças, né, lugar interessante para também para quem tiver a oportunidade de visitar. Comércio, 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 a gente está falando de feira livre, né? Feira livre, está falando do comércio do nosso município. Nós temos duas feiras livres no nosso município. A feira livre que acontece na cidade, né? Todos os sábados, e a feira livre que acontece na comunidade, no distrito de Mata Limpa, né? Que acontece aos domingos. Aos domingos, né? Mata Limpa acontece aos domingos e está bem movimentada também. Tem diversas variedades de produtos, né? Tá bacaninha também a feira lá na Mata Limpa nos domingos. Serviços, a gente está falando dos profissionais liberais, né? Profissionais liberais que estamos ofertando na nossa cidade, né? De escritórios de advocacia, contabilidade, a, a consultórios médicos, né, a odontológicos, né, consultórios odontológicos, profissionais de tudo, de uma gama de profissionais que estão atuando na nossa cidade, contribuindo com o nosso desenvolvimento. E falando de empresa, a gente está falando da Universal Ermo Tabacos, né, a empresa de tabacos que beneficia o fumo no nosso município. O que nos dá, o que nos dá aqui, letra B como resposta, né? 5, 1, 2, 4, 3. Esta é a relação entre os empreendimentos e as fontes de renda. Dúvidas, perguntas? Não. Então vamos lá, vamos continuando, marcando para F para falso e V para verdadeiro. O nome Lagoa da Canoa surgiu através da expressão vamos pescar na lagoa, Falso. tá querendo pegar a gente na pegadinha, né? Não foi, é falso essa expressão. João de Deus foi um dos primeiros habitantes da região. É verdadeiro, né? É verdadeiro. João de Deus foi um dos primeiros habitantes da nossa região. Lagoa da Canoa pertencia a Traipu quando foi emancipada. Não, é falso, pertencíamos a Arapiraca. Além da agricultura, a pesca era um meio importante para a população. Verdadeiro, né? A pesca de subsistência existia não só numa lagoa, mas outras lagoas também existiam, né? A Lagoa Grande, a Lagoa do Ginipapo, a Lagoa do Mato, a Lagoa da Pedra e a própria Lagoa da Canoa, que ganhou o nome Lagoa da Canoa pela canoa que foi construída para auxiliar na travessia dos mercadores e também para pescar, feita pelos primeiros habitantes, né? Esse conjunto de lagoas, né? Já respondi, né? Respondendo o item 4, já estava respondendo o 5, né? Esse conjunto de lagoas servia para a pesca de subsistência na nossa cidade, o que nos dá aí falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, letra D de dado. Vamos que vamos. Nós temos ainda algumas questõezinhas para a gente bater o recorde aqui de responder 65 hoje. Os símbolos municipais, né? Os símbolos municipais é importantíssimo a gente destacar os símbolos municipais. Nós temos símbolos, a bandeira, o brasão e o hino da nossa cidade, né? A bandeira, as cores têm um significado. O brasão tem 3 plantas, né, localizadas no, em partes que a gente tem que saber exatamente se está na esquerda ou na direita, ou no centro, né, do brasão. Quais são essas plantas? Quais são essas cores? O que representa essa cor, né, a simbologia dessas cores? Isso é essencial que a gente saiba. Né? É essencial que a gente saiba que do lado esquerdo a cor é verde, é azul, até o professor confunde. Do lado esquerdo a cor é azul e fica ao lado do brasão que está a planta de algodão,
Do lado direito, a cor é verde e fica ao lado do brasão, que fica localizada a planta, o pé de fumo. No centro é branco, aí tem o brasão, né, no centro. E bem no centro do brasão, na parte amarela, na cor amarela, está localizado a planta, um desenho de um pé de mandioca, né? E o verde representa a esperança de dias melhores e do desenvolvimento global do município. O azul representa o manto celeste que cobre a cidade. O branco representa a pureza dos camponeses e o amarelo representa a riqueza produzida pelo intercâmbio, né, no mercado consumidor, ou seja, está falando do comércio, né, a riqueza produzida na comercialização dentro da nossa querida Lagoa da Canoa. Então, essa simbologia, esses três símbolos, a gente precisa guardar. O hino, não precisa aprender a cantar, mas você tem que conhecer o hino. Você tem que conhecer o hino. Você tem que saber as informações importantes que temos no hino. Pode falar, Luciano. Se por acaso não destacar a cor amarela, e só disser assim, no brasão está a mandioca, aí vai estar certo. Tá. No brasão, no centro do brasão está lá a Sim. planta mandioca. A planta Sim. mandioca. Agora, se Aí, disser que a mandioca está no lado esquerdo ou no lado direito, está errado. tá Tá certo. errado. Ela está no centro, bem no centro mesmo do brasão. Bem no centro da bandeira, a mandioca está. Cor branca não será? Não. Vai dizer, na Oi? cor branca, pode dizer, na cor branca está a mandioca? Não, né? Na cor branca, mas o brasão está na cor branca. É, Pode né? também. Pode, Pode tá também. certo. Pode também. É possível também, porque o branco é onde está localizado o brasão, né? Na parte branca, né? Pode perguntar, Milene, pode falar. Dá para repetir aí os lados dos brasão, assim, da cor azul e verde? Sim, a cor azul é o lado esquerdo, é o lado esquerdo. Pode falar, Marta, pode ser a mesma pergunta, o semelhante, a gente já tira as dúvidas. Fala, Marta! Tá com a mão levantada ou foi por engano? Assim, uma dúvida que eu tenho. Caso na prova caia a questão perguntando sobre o primeiro prefeito de Lagoa da Canoa, aí assim, mas lá na questão vai dar a entender se esse primeiro prefeito foi o eleito ou o indicado. Sim. Se não tiver Porque a fica meio na palavra, dúvida, né? se não tiver a palavrinha do o primeiro prefeito eleito, se não tiver a palavrinha do primeiro prefeito eleito, o primeiro é José Ramos, José Barbosa Ramos. Se tiver a indicação que ele quer saber quem foi o primeiro a ser eleito, aí vai estar lá na questão essa diferenciação. Que na ordem, o primeiro prefeito é José Barbosa Ramos, o meu avô foi eleito, mas foi o segundo prefeito. Já tinha tido um. Independente dele ter sido indicado ou não, não tira a ordem. O primeiro a ocupar o cargo foi José Barbosa, entendeu? Então é destacado. Se houver um destaque lá, a primeira eleição ocorreu, quem foi o eleito? Aí a gente já sabe quem foi. Agora, se não tivesse destaque falando só apenas qual foi a pessoa que ocupou o cargo de prefeito, foi o senhor José Barbosa Ramos, mesmo sendo indicado e mesmo por curto espaço de tempo. Tirando a dúvida da Mirlene, coloque isso na mente de vocês, olhem a bandeira, lado esquerdo, é a cor azul, a cor azul. E ao lado, e no brasão, o lado esquerdo é o pé de algodão. É o pé de algodão. Lado direito é a cor verde, e no brasão, lado direito, a planta é o pé de fumo. Aí você associa o verde com fumo. Fumo, né? A planta é verde, né? Então a gente vai associar dessa forma. E no centro do brasão está o pé de mandioca.
né? Mas é azul, azul esquerdo, verde direito, branco no centro. O brasão está no centro, né? Está na cor branca, está na parte branca, né? Vamos lá, vamos lá. Aí nós temos aqui a questão 10, o amarelo, a riqueza produzida pelo intercâmbio do comércio. Verdadeiro, né? Verdadeiro, faz parte, né? O verde representa a esperança de dias melhores no desenvolvimento global do município. Verdadeiro também. E o azul representa o manto celeste que envolve o município. Verdadeiro também. E o branco, a pureza dos camponeses. A pureza dos camponeses. Os camponeses, só que os camponeses do nosso município não são tão puros assim, não. Os camponeses do nosso município, as pessoas do nosso município, numa época que o Lampião passou aqui por Traipu, Giral, tal, a galera se reuniu e fizeram uma tocaia para não deixar o Lampião passar dentro da cidade. Que Lampião não é o santo que pintam hoje, nunca foi. Né? O Lampião, por onde passava, era estupro, roubo, né? Humilhação. E aí, o que acontece? Os canoenses se juntaram e disseram aqui não. E se juntaram e tentaram pegar o Lampião de surpresa. Só que por coincidência da história, Lampião não passou pela Lagoa da Canoa. E tinha um canoense que fazia parte do grupo do Lampião. Tinha um canoense que fazia parte do grupo. O Marcelo estava com a mão levantada, pode falar, Marcelo. Mas essa pureza que tá dizendo aí era para o Lampião não comer puro. É boa essa, é boa. Aí a resenha aqui, um canoense fez parte do grupo do Lampião, um senhor chamado Zé Ventura. Ele era do sítio Alexandre, e ele cometeu um assassinato aqui na cidade. Ele matou um cidadão num bar aqui na cidade. E quando ele cometeu o assassinato, ele fugiu e se juntou ao grupo do Lampião. E quando o Lampião vinha, ele estava todo afoito, querendo passar no meio da cidade, né? Para mostrar que fazia parte lá do coronel, né? Do capitão, né? O bando de Lampião chamava o Lampião de capitão, né? Do bando do capitão. E aí Virgulino não passou na canoa. Aí olha que essa história está relatada no livro Diagnóstico Comunitário de Lagoa da Canoa, produzido pela UPEC. A minha frente, eu estava à frente também desse projeto. E esse livro tem vários relatos de cada comunidade, de cada das pessoas mais idosas, uma coisa bem rico essa coisa. Esse livro foi produzido, tem bastante história interessante. E aí o seu Vitor, lá do Alexandre, contou essa história. Zé Ventura foi perguntar ao capitão por que não passou na canoa. Olha, isso, sabe-se lá quando foi isso, né? E a resposta do capitão foi que o pai de Lampião dava feira na Lagoa da Canoa e tinha feito muitas amizades na Lagoa da Canoa. Em respeito à memória do pai dele, ele não ia passar na Lagoa da Canoa. Olha que coisa. A gente vai descobrindo essas histórias, vai se apaixonando mais ainda pela história da nossa cidade. Nós já tivemos um membro do grupo do Lampião e tivemos esse episódio aí dos camponeses que queriam dar um petiscozinho, né, para Lampião não comer puro, né, Marcelo? Vamos para a próxima que a gente tem muito chão pela frente ainda. Quero ver se você conhece a nossa cidade. Verdadeiro V, falso F. A economia do povoado de Lagoa da Canoa foi influenciada pelo café. Bacana, né? Verdade. A pesca era uma atividade de subsistência. Verdade também, né? Verdade também. As famílias de José Barbosa, Francisco José Santana e família de Vigílio Ferreira Maurício fizeram parte da colonização. Tem uma casquinha de banana, né?
uma casquinha de banana aqui, né? A casquinha de banana, ó, não existe o Ferreira no Vigílio, né? O Vigílio é Maurício da Rocha, né? Vigílio Maurício da Rocha. Então, aqui é falso, né? A Igreja de Nossa Senhora da Conceição foi construída no ano de 1822. Falso, né? Foi 1922. Foi 100 anos depois, né? Foi 100 anos depois. E por último, no brasão da cidade, a representação de 3 plantas: algodão, mandioca e o fumo, né? É verdadeiro, né? Nós temos aí letra B, né? Letra B, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Letra B, né? Letra B. É a nossa resposta, né? A gente tem que ter cuidado aqui, né? Essa questão, a família Maurício, mas se ele usar José Maurício da Rocha e tiver o nome José Maurício da Rocha, é a mesma família Maurício, né? Se usar Vigílio Maurício da Rocha, também está falando da mesma família. Diga aí, Jefferson, pode falar. Boa noite, Nando. Ô, Nando, eu Boa tô noite. com outra apostila aqui. A questão 11 já é outra pergunta, por isso eu respondi. Poxa, eu postei hoje essa. Ah, essa daí você postou hoje, eu já tive estudando essa outra que eu tava com ela. Foi. Por isso. Você não imprimiu, né, essa de hoje? Que Não. essa de hoje eu coloquei mais questões e fiz algumas alterações. Ah, beleza. E no Valeu. final dessa que eu coloquei hoje tem um gabarito também. Beleza. Vamos lá, 12ª cidade. De acordo com a história, qual a alternativa correta, né? Elevado à categoria de município com a denominação de Lagoa da Canoa. Correto, né, até aí. Pela lei estadual 2472, também está correto. De 28 de agosto de 62, desmembrado de Arapiraca, sede do antigo distrito de Lagoa da Canoa. Constituído do Distrito 7 e instalado no dia 23 de janeiro de 61, né? O erro aqui está na data da instalação da sede, né? Que foi dia 25, né? O erro na letra B está também na data, foi 24. Na letra C também na data, que está 27. E aí nós temos 25 na letra C e 25 na letra E. Vamos ver o que está errado na letra C ou na letra E, né? Vocês estão marcando aí que é a letra C, né? Vamos olhar então a letra E primeiro. Elevada à categoria do município com a denominação de Lagoa da Canoa, lei estadual 2472, até aí, correto? De 28 de agosto de 63, não foi 63, foi 62. Então, nossa resposta é a letra C mesmo, né? Elevada à categoria de município, com a denominação de Lagoa da Canoa, pela Lei Estadual 2472, de 28 de agosto de 62, desmembrado de Arapiraca, né, sede do antigo distrito, né? Constituído o distrito sede, instalado em 25 de janeiro de 1963. Mais algumas perguntas que a gente pode responder aqui. Lei apresentada por José Pereira Lúcio. Governador que sancionou a lei, governador Luiz Cavalcante. Responsável pela a indicação do primeiro prefeito do município, governador Luiz Cavalcante. Indicado interino, o prefeito José Barbosa Ramos, né? Essas informações todas nesse período histórico aconteceu na nossa cidade, né? Quais foram os pioneiros na colonização? Os pioneiros na colonização, né? Nós temos destaque na colonização o João de Deus, Tomé do Livramento, a família de José Barbosa, a família Maurício e a família de Francisco José Santana, né? Estão tudo aqui na letra E. Essas 3 famílias têm destaque na colonização do nosso município, né? Dúvidas, perguntas? Tem alguém com o microfone aberto? Quer falar alguma coisa? A questão 14, ele quer saber agora quem foi os participantes ativos do
processo de emancipação do nosso município, né? Aí tem destaques, o principal participante ativo, a gente ganhou destaque por ser deputado, né? É o senhor José Pereira Lúcio, né? Este, por se tratar de autoridade, ele é a referência e foi o autor do projeto de lei, né? O senhor José Barbosa Leite foi eleito vereador na primeira Câmara Municipal, né? Foi o segundo presidente da Câmara, o senhor José Barbosa Leite. O senhor José Ramos Barbosa, né? José Ramos Barbosa tem uma controvérsia. Algumas pessoas dizem que era a mesma pessoa, outras dizem que era um outro José Ramos, né? Uma outra família, né? Porque o Barbosa Ramos foi o prefeito, né? O José Ramos Barbosa era uma outra pessoa. José Emiliano de Almeida também foi eleito vereador. Mário Vieira de Souza foi eleito vereador também, Mário Vieira. E Mário Vieira foi o primeiro presidente da Câmara, né? Foi o primeiro presidente da Câmara. José Antônio de Melo foi o primeiro vice-prefeito do município eleito, né? O primeiro vice-prefeito, ele foi o primeiro vice-prefeito no geral, porque o senhor José Barbosa Ramos não tinha a indicação do vice, né? Ele foi indicado sozinho, né? Para cuidar do processo eleitoral da primeira eleição do município recém-criado. Então, essas pessoas, essas personalidades, elas fizeram parte da história, né? Alguns deles estão eternizados, né? Em homenagem, né? José Bezerra Leite, José Barbosa, não é José Barbosa não, gente, aqui, desculpa aí, foi erro aqui, é José Bezerra. Olha, essa questão seria anulada, né? E não teria, ou seria a letra E, no caso, né? O José Barbosa não existe, é José Bezerra. Olha, sabe? Na hora de fazer, hoje ainda passou despercebido isso. Mas, se tivesse lá o José Barbosa mesmo, até eu errei, todo mundo errou, todo mundo colocou o A, né? Era a letra E, no caso, né? Que não tinha nenhum. Era nenhuma das alternativas. A gente tem que ter cuidado com isso, viu? São muitas pessoas, muitos nomes, e aí eles podem colocar um nome errado e todo mundo se passa na hora. Tem que ler com cuidado. Fica vamos colocar que fica o alerta, né, que a gente sofreu agora com esse detalhezinho, né? Esse detalhezinho é complicado. Mudou o nome aqui de Bezerra para Barbosa e acabou que todo mundo errou, né? Não teve ninguém que marcou letra E, todo mundo marcou letra A. Tanto do A que todo mundo caiu na casquinha de banana, né? Mas aí a gente corrigiu aqui, a resposta que eu queria era essa, era José Bezerra que queria colocar, não José Barbosa. José Barbosa não existiu, né? Barbosa Leite não existiu. Vamos lá para a próxima, outra sobre os símbolos, né? Sobre os símbolos. Outras sobre os símbolos. Sobre os símbolos no nosso município, né? A figura do pé do algodão no brasão está localizada na parte esquerda, ao lado da cor azul. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Esquerda, azul, algodão. Algodão, azul, esquerda. Azul, esquerda, algodão. Essa ordem a gente não vai esquecer. No item 2, a figura do pé de fumo no brasão está localizada na parte direita da bandeira, verdadeiro, né? Ao lado da cor verde, verdadeiro também, né? O azul da bandeira significa o manto celeste que envolve o município, verdadeiro também. O branco, a pureza dos camponeses, né? Nos dando aí a alternativa A como resposta, né? As 4 estão corretas, né? Mas vocês observem que as quatro cores, utilizando o princípio da contagem, você tem 4 fatorial de possibilidades para você fazer questões, que daria aí 4, 3, 2, 1, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 possibilidades de fazer questões.
24 possibilidades. Só a questão do que significa as 4 cores. O azul, o verde, o branco e o amarelo. Só o que representa as 4 cores. Aí você tem as cores da bandeira, os lados que elas estão, né? Que é mais uma opção. Você tem as plantas. Então, símbolo, a bandeira, ela tem uma infinidade aí de possibilidades de se criar uma questão. A gente já viu a segunda, né? A segunda questão envolvendo informações diferentes. Só o branco, só a pureza dos camponeses que estavam nas duas, né? Só a pureza dos camponeses que estavam nas duas. Então a gente tem que ter na mente guardado e na hora que a gente precisar, a gente vai lá buscar essa informação no HDzinho da gente e vai buscar para a gente não errar uma questão sobre os símbolos do nosso município. Questão 16, em 30 de novembro de 1938, foi editado o decreto 2435. 2435 foi o decreto que tirou o distrito de Itraipu e passou para Arapiraca. A gente saiu de Itraipu para pertencer a Arapiraca nesse decreto. 2435, de 30 de novembro de 1938. 30 de novembro de 1938, houve a edição desse decreto, né? A publicação desse decreto. Transferiu o distrito de Lagoa da Canoa, da cidade de Itraipu, para a cidade de Arapiraca. Assim permaneceu até o dia 28 de agosto de 62. A gente, no início da história, era um povoado, e depois a gente transformou num distrito. Depois foi um distrito. Né? Não tem registro sobre um período que a gente tenha sido chamado de vila, mas sim um distrito de Lagoa da Canoa. Quando a cidade foi em cidade, o antigo distrito foi transformado. Qual a lei da emancipação? Quem foi o deputado que propôs a lei? Qual governador sancionou a lei? Quem foi o primeiro prefeito? De que forma se deu a sua escolha? Quanto tempo durou seu mandato? E qual data foi instalada a sede do novo município? É uma questãozinha extensa, complexa, com muitas informações, mas eu tenho certeza que ninguém vai errar essa questão, que foi muito batida essas informações. 2472, né, professor? 2472, a lei estadual. Lei estadual 2472. Governador Deputado, Luiz Cavalcante, né? Isso. Deputado José Pereira Lúcio, governador Luiz Cavalcante, prefeito José Barbosa Ramos. A escolha foi indicação do governador, o primeiro, foi indicado pelo governador. Seu mandato durou 5 meses e a sede do município foi no dia 25 de janeiro de 63. Nos dá a letra D, né? A letra A está errada aqui, o decreto-lei, que não foi decreto-lei. A letra B está errada aqui, o tempo, né? E a escolha também, dizendo que foi por eleição, o José Barbosa Ramos, não foi. A lei, na letra C, está errada, 2435 foi 2435 foi o decreto que mudou o distrito de Itraipu para Arapiraca. E no final aqui está errado a data de... A data aqui da sede do município, né? Está errada a data da sede do município, que nos dá aqui a letra D, essas informações. Lei estadual 2472. Lei estadual 2472. Pode falar, Clédia. O tempo é 6 meses ou 5, se cair na prova lá?
Olha, se ele colocar 6 meses, matematicamente a gente anula a questão. É 5. Basta a gente contar. 28 de agosto de 62, 28 de agosto de 62, 28 de setembro de 62, um mês, né? Um mês. 28 de outubro de 62, 2 meses. 28 de novembro de 62, 3 meses. 28 de dezembro de 62, 4 meses. 25 de janeiro de 63, né? Menos de 5 meses, né? Menos de 5 meses. 3 dias, menos de 5 meses. Então, ali no livro, quando tem essas duas informações, tem uma parte na frente que fala em 6, matematicamente a gente prova que o período que ele foi prefeito durou só 5 meses. Então, não pode ser 6. A matemática o tempo não tem como você contestar, né? Mas eles não vão cometer isso, não. O examinador, ele, para fazer a prova, ele estudou a história, então ele sabe que foram 5 meses. Nando, como na foto da prefeitura do senhor José Barbosa está há 6 meses, mas aí também está errado aí. Está errado também. Aí é matemática, a gente somar, David, eles arredondaram para cima aí. Eles arredondaram para cima. A lei foi aprovada em agosto, então não tem como ele ter sido nomeado prefeito antes da aprovação da lei. Aí a gente olha as datas, se foi 28 de agosto e foi 25 de janeiro, 25 de janeiro, não, se eles forem usar 6 meses, vai entrar com recurso, vai chover recurso. Basta a gente somar 28 de agosto de 62 a 25 de janeiro de 63. Não tem 6 meses. Não tem. Não tem o que a gente ter medo não dessa informação não. Apesar que eu acho que não vai cair nada, não vai cair 6 meses não. Fala, Jefferson. Ô, Nando, sem contar que pelo IBGE, quando a pessoa puxa aqui o território de Lagoa da Canoa, ele está 83.621 km². Só Exatamente. Que na realidade é 84.379. E aí, como é que vai ficar uma questão dessa? Não, ele não vai não, ele não vai para esse lado não, ele não vai colocar nenhum com 84. Vai ser só uma. 84 alguma coisa. Nem se preocupe com isso. O examinador ele não vai querer o recurso. Então ele vai ser o mais natural possível. A informação da quilometragem vai ser mais ou menos essa. Se tiver só 83, alguma coisa, não vai ter nenhum 84, entendeu? É o aproximado. Aí a gente tem o bom senso. A gente não vai brigar com a banca. A gente não vai brigar com a banca. A gente vai analisar. Tá lá 85, 86, 87 e tem um 83. Vai ser a nossa resposta. Vamos marcar o 83. Não tenha dor de cabeça e não vão se precipitar. Se tiver uma questão falando do tempo do mandato do José Barbosa Ramos, tiver 7, 8, 1 ano, e ter uma alternativa com 6 meses, vocês vão deixar de marcar? Não pode, né? Não. Vai marcar 6 meses, mesmo a gente sabendo que está errado, que não foi 6 meses. Mas a gente vai marcar. Agora, se tiver 6 meses e tiver 5, a gente marca os 5. Marca o 5, que é o correto. Se a banca aceitar o 6, a gente entra com recurso, mostrando que não é 6. E o tempo é impossível ele ter sido 6 meses, não é? Simples assim, mas ninguém vai brigar com a banca não, gente. Ninguém vai brigar com a banca. No início da povoação da cidade, a Maria Gorete foi a 13ª. Eu naqueles slides, na apostila, eu nomeei, eu fiz a ordem, né, a sequenciazinha. Maria Gorete foi presidente no período de 95 a 96, David. Agora, se ela foi 13ª ou 16ª, eu não memorizei não, isso não. A gente pode olhar, daqui a pouquinho a gente abre o slide e a gente até vê. Pode falar, Grace.
Ela foi 13ª, professor, está aqui no Foi livro. 13ª, né? Tá, pronto, pronto. No início da povoação da cidade de Lagoa da Canoa, a pesca era um dos meios de subsistência. Além da extração de madeira nas matas, algumas lagoas serviam para a pesca naquela época, sendo elas Lagoa Grande, Lagoa do Ginipapo, Lagoa do Mato e Lagoa da Pedra. Lagoa da Pedra. Lagoa do Ginipapo, Lagoa do Mato e Lagoa Grande. Essas 4 lagoas, juntamente com a lagoa que deu nome à cidade, que deu origem ao nome da cidade, fazem parte da história do nosso município como espaços que eram utilizados para pesca de subsistência. As pessoas da época pescavam para se alimentar. Deixa eu colocar o carregador do notebook para carregar, senão daqui a pouco desliga aqui. A 18ª, as principais festas do município. Alguém me perguntou qual é a principal, qual é a mais importante. Não tem essa nomenclatura, não tem essa seleção com o mais importante. Cada uma tem suas particularidades, cada uma tem sua importância, e as 4 que ganham destaque, é a cavalgada do Padre Cícero, a festa de São Maximiliano Maria Kolbe, que é o padroeiro da paróquia, né? A emancipação da cidade, né? Dia 28 de agosto de todos os anos, né? 28 de agosto é o aniversário da cidade, né? E, por último, a festa de Nossa Senhora da Conceição, que é em dezembro, dia 8 de dezembro, não tem esse critério, não tem esse critério de que tenha uma mais importante que a outra, né? Não tem. A gente lembrar, a cavalgada de Padre Cícero é em julho, ele pode fazer uma questão, além de fazer a pergunta, ele perguntar a ordem, né, na sequência, no ano, quais os meses. A gente lembrar, cavalgada em julho, festa de São Maximiliano, agosto, dia 14 de agosto, cavalgada dia 20 de julho, mas geralmente é feita no domingo da semana do dia 20, né? Sempre é o domingo mais próximo. Mas a festa de São Maximiliano é 14 de agosto. O aniversário da cidade é sempre no dia 28, né? E Nossa Senhora da Conceição, a festa de Nossa Senhora da Conceição é sempre no dia 8 de dezembro, né? Pode ser nessa ordem: julho, agosto, dezembro. Pode ser perguntado nessa ordem. A gente tem que lembrar, tem que conhecer, não basta a gente saber quais são, né? A gente tem que saber qual é a ordem, né? Aí aqui a gente tem a letra C, né? Cavalgada, festa de São Maximiliano, aniversário da cidade e Nossa Senhora da Conceição é a nossa resposta. É a nossa resposta. Vamos lá para a próxima. 19. A expressão que tornou a nossa cidade, o nome da nossa cidade. As pessoas passaram a chamar Lagoa da Canoa, né? Porque tinha uma canoa que foi construída, que era usada para a travessia dos comerciantes e também era usada para pesca, né? A canoa acabou tornando-se um símbolo para a lagoa e começou a surgir uma expressão quando se perguntava pelo destino de que alguém seguiria, cuja resposta era: eu vou até a Lagoa da Canoa, ou de Canoa, né? Tinha muito pernambucano na época e usava esse de, né? Mas não vai ter duas, ninguém se preocupa que não vai ter lá, vou até a Lagoa da Canoa, vou até a Lagoa de Canoa. Não vai, né? Não vai ter duas, vai ter só uma, né? A preposição que usar, a gente, independente se usar de ou da, a resposta a gente vai marcar lá para acertar, Muito bem, vamos lá. 20ª questão é sobre as informações da posse e do primeiro presidente, né?
após se lembrar, 25 de janeiro de 1963. 25 de janeiro de 1963. E o primeiro presidente lembrado, o senhor Mário Vieira de Souza. Este foi o primeiro presidente da Câmara. Então, a história política do nosso município, Mário Vieira, um dos que lutaram pela emancipação, também teve a sua importância e a contribuição no processo eleitoral do nosso município. Aqui nós temos aqui sobre a história do nosso município 5 itens, né? 5 itens, 5 perguntinhas, né? Dentre as primeiras famílias a colonizar Lagoa da Canoa, família de José Barbosa, Francisco de José Santana e a família Maurício. É o item 1, né? Verdadeiro, né? O item 1 é verdadeiro. As 3 famílias ganham destaque na colonização, né? No ano de 1922, foi construída a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, né? A letra está pequena. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Melhorou um pouquinho. No ano de 1922, foi construída a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Em 1963, foi instalada a primeira empresa de tabacos, também verdadeiro, né? Verdadeira essa informação. Do trabalho para a independência participaram José Pereira Lúcio, José Bezerra Leite, José Ramos Barbosa, José Emiliano de Almeida, Mário Vieira e outros. Item 4, ok, né? Item 5. Antes de surgirem as plantações de fumo, nossos agricultores experimentaram diversas culturas, tais como café, algodão, milho, feijão e mandioca, né? Todas estão corretas, né? Todas as alternativas estão corretas, né? Letra E é a nossa resposta. Qual era o meio de transporte utilizado para auxiliar os mercadores na travessia à lagoa, né? Essa também, não dá para errar, né? Essa não tem como errar, né? A canoa. A canoa era um meio de transporte, né? Aqui uma sobre associação de história política, né? Do Poder Legislativo. José Bezerra Leite. 2, Antônio Francisco dos Santos. 3, Maria Gorete Alves da Costa Fonseca. 4, Dimas Gracindo. 5, Manuel Farias de Paula. Né? São 5 vereadores ao longo da história do nosso município que se tornaram presidentes da Câmara. Alguém pode dizer, mas o Antônio Francisco não foi prefeito? Ele também foi vereador. É interessante que Antônio Francisco foi vereador na eleição, acho que a eleição foi a eleição a segunda eleição do município. Foi, a segunda eleição do município. E naquela época a lei era diferente. Na época ele estava terminando o mandato de prefeito e terminou o mandato de prefeito e foi candidato a vereador. Na época podia, hoje não pode, né? Hoje tem que renunciar. Aí acontece que Antônio Francisco, nessa eleição, ele foi, até hoje, o vereador proporcionalmente mais votado da história do município. Ele tirou, na época, no eleitorado de 1.000 e poucos eleitores, ele tirou o equivalente a quase 30% do eleitorado. É mais ou menos como que hoje um vereador tirasse 5.000 votos para ganhar a eleição, né? É um número muito alto. Proporcionalmente, a porcentagem foi altíssima. Até hoje, na era moderna, o vereador com mais votos foi o Preto da Besta na eleição de 2012. Na eleição de 2012. Foi, na eleição de 2012. E o Preto da Besta tirou quase 900 votos, que dá mais ou menos 8% em alguma coisa. Antônio Francisco foi vereador
proporcionalmente, que chegou a tirar 30% dos votos na época. Aí nós temos as referências que a gente tem, que a gente precisa saber. A gente tem duas referências aí. O senhor José Bezerra Leite, que foi o segundo, a gente tem que saber o ano que ele foi presidente. A senhora Maria Goretti. Por quê? Porque foi a primeira mulher eleita presidente da Câmara, né? Essas duas referências, a gente vai começar com elas. José Bezerra Leite. Aí a gente lembrar, o primeiro mandato foi de 63 a 68. José Bezerra Leite foi o segundo presidente. O primeiro presidente foi o Mário, e o Mário foi 4 anos. Então, José Bezerra Leite foi de 67 a 68. A 68. 67, 68 foi o senhor José Bezerra Leite. A gente está aqui na quarta posição aqui, né? Então a gente vai aqui buscar. Quem é que está na quarta? Letra C e letra D. Olha aqui, tacar aqui só um. Qual é a quarta posição? Letra C e letra D. A gente precisa saber aqui o 4. O 4 nas duas posições, o 4 está na mesma, né? Então a gente já sabe aqui quem é o 4, Dimas Gracindo. A gente já sabe que o primeiro aqui é Dimas Gracindo. A gente nem precisa lembrar o período que o Dimas Gracindo foi presidente, sendo que o Dimas foi presidente 2 vezes, né? Em 2 períodos diferentes, não foi consecutivo. Então, você memorizar é complicado. Mas a partir do momento que a gente pegou uma referência, quem é a referência? O segundo presidente da Câmara, né? Foi vice também, o Dimas foi vice no segundo mandato do doutor Lauro. Foi vice-prefeito Dimas. Aí a gente já tem aí 2 informações, né? Agora que a gente vai responder se vai ser 3 ou se vai ser 5, né? Aí é onde vai a segunda referência. O 3 é justamente a segunda referência, né? Maria Goretti. Maria Goretti, a gente lembrar quem é a Maria Goretti. Maria Goretti foi a primeira mulher eleita presidente da Câmara. E foi quando que ela foi eleita presidente da Câmara? Foi em 1995 a 1996. O que nos dá, aqui já sabemos qual é a alternativa correta, né? A alternativa correta é letra C. É letra C. Nós temos os demais. 85, 86 foi o senhor Manuel Farias de Paula, o vereador Netinho, que foi que é o avô da Marilene, da nossa amiga Marilene. E em 71, 72 foi o meu avô presidente, foi presidente da Câmara também. Então, nós temos essa sequência, 4, 3, 5, 1, 2. Essa, a referência que a gente usou. As duas referências principais, que a gente tem que saber qual foi o período que eles foram presidentes, né? O primeiro presidente, a gente tem que saber. A primeira mulher presidente, a gente tem que saber. O segundo presidente, a gente também tem que saber, né? A gente tem que saber. O último presidente em destaque no livro é o Cícero Simonal, né? Em 2019, 2020. 2019, 2020. E a gente precisa ter essa referência. Uma outra referência em termos de presidente, o que teve mandatos consecutivos, mais mandatos consecutivos. O vereador Lorival foi de 2005 a 2012. Também a gente tem que guardar essas informações e, dependendo na nossa prova, se houver uma questãozinha sobre a história política do Poder Legislativo, a gente não vai errar e vai responder corretamente, né? Sobre as escolas municipais, nós temos ao todo 23 escolas municipais. Uma escola estadual. Todas as comunidades do nosso município possuem rede elétrica, né? Abastecimento de água encanada não temos em todas, né? A água não é uma situação 100% no município, né? Agora, eletricidade sim.
Possuímos escolas na maioria das comunidades, exceto 5 comunidades. Nós temos 5 comunidades rurais que não possuem escola. Nós temos bairros no nosso município que não possuem escolas também. Mas a pergunta e o destaque que se tem é que nós temos essas 5 comunidades rurais que não possuem escola. Alto do Cruzeiro, Boa Vista, Campos, Montanhas, Cisília e Pintada. Alto do Cruzeiro, Boa Vista, Montanha, Cisília e Pintada. Essas 5 comunidades não possuem escolas, São essas 5 que têm destaque. A gente não pode confundir com Alto do Pixuta. Alto do Pixuta não tem escola, só que Alto do Pixuta é zona urbana, é um bairro. Hoje, Alto do Pixuta é um bairro, então a gente não pode esquecer desse detalhe. As demais comunidades possuem escolas. Ao todo, nós temos 23 escolas municipais. 23 escolas municipais. Sendo delas 17 escolas municipais pertencentes à área rural e 6 na área urbana. E temos uma única escola estadual. A gente tem que ter isso em mente, né? 23 escolas municipais, 6 na área urbana e 17 na área rural. E na área urbana nós temos uma escola estadual. Essa questão das escolas a gente tem que saber, para a gente não perder, não errar nenhuma questão, né? Lembrar as comunidades que não possuem escola: Alto Cruzeiro, Boa Vista, Cisília, Montanhas e Pintada, né? A questão 25, a história do município de Lagoa da Canoa, ente federativo, com personalidade jurídica de direito público interno, começou a ganhar forma com a criação. Ele faz a seguinte pergunta: o primeiro prefeito foi o senhor José Barbosa Ramos, indicado pelo então governador Luiz Cavalcante. Item 1, correto, né? Item 1, correto. No item 2, o primeiro prefeito eleito foi o senhor Antônio Francisco dos Santos, eleito na primeira eleição ocorrida no novo município. Também verdadeiro. Então, nós temos 1 e 2 verdadeiro. E no item 3, o primeiro prefeito eleito foi o senhor José Barbosa Ramos, sendo eleito na primeira eleição. Não foi. Ele foi indicado pelo governador. Então, nós temos aí 2 certas e 1 errada, né? E aí a gente tem 2 respostas. Essa questão estaria anulada, né? Nós temos 2 respostas aqui, ó. Não é? As 2 aqui estão certas. 1 errada e 2 certas. Aqui, a gente poderia aqui consertar. Qual foi a alternativa que eu coloquei nela? Eu coloquei na letra C ou na letra D a resposta? Então a gente deixa aqui, né? A resposta D, corrigindo, né? Na hora de fazer, de transcrever, acabei colocando 2 respostas verdadeiras, né? As 2 perguntas tinham resposta. Uma estava errada e 2 estavam certas. Aí inverti e coloquei, substituí aqui o errada por certa, aí deixa agora a resposta letra D, né? Não sei nem se eu marquei letra D no gabarito lá na 25. Daqui a pouco a gente chega lá e olha. Mas ficou claro, né, gente? Foi aqui, essa questão vocês iam ganhar os pontos dela. Mas acho que a empresa não vai, não vai também ser tão bonzinha assim de dar pontos de graça assim para a gente, não, num detalhe desse, né? Ninguém espera esses pontos, não, né, gente? O distrito de Mata Limpa, na questão 26, se destaca pela farinha, né? Farinha e seus derivados, as delícias de Mata Limpa, que logo, Jefferson, a gente vai estar lá na Praça Multievento, lá na sua comunidade, tendo lá uns quiosquezinhos, né? Com as delícias de Mata Limpa também, para a gente dar uma movimentada naquela praça ali, hein? Dar uma agitada lá para ter
uma frequência ativa, toda semana tá lotado de gente ali, hein? Seria bacana, né? Beleza, beleza. Comer uma tapiocazinha quente. Ó, coisa boa. Questão 27 aí. Sobre os povoados. Mata Limpa é conhecida pelo vasto plantio de fumo. Ao todo, são 27 povoados que constituem o município. Na letra C, Mata Limpa e Antunica possuem cemitérios. Todos os povoados têm escolas e igrejas, né? Em todos, né? Então aqui nós temos a resposta é que Mata Limpa e Antunica possuem cemitério, né? No município tem 4 cemitérios, 2 na zona rural e 2 na zona urbana, um no centro e um no bairro São Luís, e um na comunidade de Antunica e outro na comunidade de Mata Limpa. Patrimônio de Lagoa da Canoa, nós temos patrimônio de Lagoa da Canoa, mercado público, estação ferroviária, igreja de Nossa Senhora da Conceição, igreja de São Maximiliano, memorial Antônio de Dedé. Patrimônio que é considerado é o prédio mais antigo, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, patrimônio da nossa cidade. Poder Legislativo desenvolve as leis na Câmara, sendo conduzidas por vereadores que apresentam projetos de lei que são levados ao plenário, promovidos a discussão e votação. Também fiscalizam se essas leis estão sendo cumpridas. Todo município é regido por suas leis e é uma particularidade de cada município. De acordo com este conceito, qual lei representa o município, né? Essa não tem nem o que a gente errar, né? Lei orgânica representa o município, né? Na questão 30, uma região com massa de água superficial de pequena extensão e profundidade, cercada por terra, foi escolhida pelos primeiros moradores do povoado de Lagoa da Canoa construírem suas casas. Que região foi essa? Essa é bem difícil, né? Bem difícil a gente errar uma questão dessa, né? É Lagoa da Canoa. A Lagoa da Canoa. Agora, o enunciado, né? A definição de lagoa, né? Eu agora fui longe, né? Coloquei a banca, já pensou se a banca for colocar essa definição também, né, de lagoa na prova, para querer nos enganar, para que ninguém vai ser enganado, porque o professor já deu a definição, né? Região com massa de água superficial e pequena extensão e profundidade, cercada por terra, é o que se chama lagoa, né? A nossa especial foi onde os primeiros moradores construíram suas casinhas e cuidaram da terra e dos seus boizinhos, né? Na questão 31, vamos analisar as colunas, né? As obras, os prêmios e as personalidades da nossa cidade, né? Seja cultural, arte popular, seja música, seja literatura, seja esporte, né? Seja artista plástico, seja músico, nós temos aí 6 personalidades, né, do nosso município com, com, com algum destaque que eles produziram enquanto artistas, né? O primeiro item, autor de 15 livros de poesia, uma novela e 5 livros de poesia infantil. Quando a gente vê um currículo literário desse, a gente não pode esquecer que a gente está falando do senhor Judas Esborogotas, né? A gente está falando do senhor Judas Esborogotas como um artista literário que recebeu, inclusive, uma moção de aplauso da Academia Brasileira de Letras, né? Então, Agnello Rodrigues, ou Judas Esborogotas, né? É esta personalidade canoense que se destacou na literatura. A primeira mulher a se tornar mestre de um guerreiro, a gente não pode esquecer de Joana
Gajuru, né? Primeira mulher a se tornar mestre de um guerreiro, ela rompeu barreiras numa cultura exclusivamente machista na época, ela foi quebrando tabus e se tornou a primeira mulher. E até hoje, os guerreiros têm músicas que homenageiam o guerreiro de Gajuru. É bem interessante isso. A pintura Léore du Goudet, exposta no Salão de Paris. Falar em pintura no Salão de Paris, que está exposta em Paris, a gente tem que lembrar do senhor Vigílio Maurício da Rocha. O senhor Vigílio Maurício da Rocha foi um médico, jornalista, crítico de arte, pintor, artista plástico, e também estava à frente do seu tempo, né? E se destacou, e as suas obras estão espalhadas mundo afora. Tem obras em Paris, inclusive, né, sendo expostas. Essa personalidade saiu daqui da nossa terrinha, de Lagoa da Canoa. Campeão mundial de seleção e de clubes, a gente está falando de Nelson de Jesus da Silva, né? A gente está falando do goleiro Dida, né? Do goleiro Dida, né? Do goleiro Dida. Gênio da música e ganhador de Grammy, a gente está falando do Hermeto Pascoal, né? Hermeto Pascoal. E o último aqui, mestre da cultura popular, está falando de Antônio Dedé, né? Antônio Dedé. E nós temos aqui 3, 1, 4, 5, 2, 6. Letra D, né? Letra D é a resposta, né, Cobra? Tem alguma outra alternativa também repetindo? 3, 1, 4, 2, 5. Tá diferente. Tá diferente aqui. A letra D é a nossa alternativa correta, né? Marcando aqui verdadeiro V, falso F. Antônio de Dedé foi um poeta. Não, não foi um poeta. Foi um artista da cultura popular, né? Foi um artesão em madeira que ficou conhecido e tem obras espalhadas mundo afora. Hermeto Pascoal é músico, né? Instrumentista verdadeiro. Riclébio Souza é um jovem canoense que hoje mora nos Estados Unidos e trabalha com música, né? É violoncelista, né? Antônio de Dedé é conhecido internacionalmente, Antônio de Dedé tem obras espalhadas, né? Mundo afora. E Reinaldo e Orlando Santos são artistas plásticos, né? Um verdadeiro e um falso e os demais verdadeiros, né? Letra C é a nossa resposta, né? Nossa resposta, letra C. Como os primeiros moradores obtinham seu sustento? Auxiliando na travessia, pescando nas lagoas da região, praticando agricultura rudimentar, praticando pecuária. Todas as alternativas, todas as opções anteriores. A letra E, né? A nossa resposta, todas tem relatos, né, que tinha uma canoa que auxiliava na travessia dos mercadores, que as lagoas da região eram utilizadas para a pesca e que tinha agricultura, que tinha pecuária, né, na, na nossa colonização. 34, verdadeiro, falso, associação, não é nem verdadeiro ou falso aqui, não é, associação de colunas, né? Associação em relação às brincadeiras antigas versus atuais. Versus atuais, né? Caça Pokémon é 1 ou 2? É antiga ou moderna? Moderna, né? 2. Pinhão é 1. Pega-pega
é 1. Videogame é 2. Rouba-bandeira é 1. 2, 1, 1, 2, 1. Letra C. Letra C. É a nossa resposta, né? A nossa resposta é a letra C. Letra C. Aqui, o Poder Executivo é composto por secretarias municipais. Associa-se às secretarias municipais com seus respectivos secretários. Não, não é secretário, não. Com suas, com suas funções. Com as suas funções. As secretarias e as funções, né? A associação correta é essa. Secretaria de Transporte, a gente lembrar, política pública relacionada a transporte. A letra está pequena, né? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Tá melhor. Um pouquinho. Tá. 16. Melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho. Secretaria de Transporte, a gente tem que lembrar, olhar onde é que está falando de transportes, né? Aqui a gente já observa aqui, está na coluna 2, né? O item 2 aqui não é 1, né? Secretaria de Administração, então, bagunçou, né? Bagunçou aqui, bagunçou. Deixa eu diminuir aqui a letra para a gente aumentar por aqui. Aí fica melhor. Mesmo que depois a gente diminui. Porque senão misturou tudo, né? Secretaria de Transporte, aí a gente olha aqui a questão do transporte. Planejar, coordenar, controlar, executar as atividades de circulação de veículos e transporte no município. Então, aqui é o item 1. Secretaria de Administração é a gente lembrar patrimônio, as palavras-chave, preservação de patrimônio, recursos humanos, né? Aí olha aqui, coordenar e executar as atividades de apoio administrativo, preservação do patrimônio e desenvolvimento dos recursos humanos do nosso município, né? Secretaria de Educação, Política Educacional, Ensino Infantil, Educação Infantil, Ensino Fundamental, né? É o que a gente vai buscar, que aí nos dá 3. Secretaria de Saúde, Atendimento Integral à Saúde. Ó, planeja, coordenar, executar programas, projetos, atividades visando promover o atendimento integral à saúde. E a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Sustentável, cadeia produtiva, produção agrícola, permanência do agricultor no campo. Essas são as palavrinhas para a gente associar com a agricultura. E a agricultura, a nossa questão aqui é 51432. É letra D. É letra D, né? Letra D é a nossa questão. Então, questão que for associação entre secretarias e funções, né, a gente tem que lembrar dessas palavrinhas mágicas que determinam as funções de cada secretaria. A questão 36 fala no artigo da Constituição que veza sobre direitos sociais. Aí ela está falando aqui ele está falando no artigo 6º e o lazer. O artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil diz que faz parte dos direitos sociais o lazer, né? O lazer é destacado, né? A nossa cidade aqui, essa questão das atrações turísticas, né? Nós temos aqui, essa partezinha final aqui, a gente já identifica qual é a nossa resposta, né? Que a gente só tem um memorial na nossa cidade, né? Um memorial. Esse memorial é chamado Memorial Mestre Antônio de Dedé. Antônio de Dedé. Aí a gente tem que lembrar disso, né? Aí aqui nós temos C e D. Aí a leitura é simples, né? A gente,
Em Lagoa da Canoa, arte e cultura. Arte e cultura são marca registrada, com um conjunto de elementos envolvendo a contemplação de bens, material e imaterial, que se tornaram atrações turísticas, entre eles o Memorial Antônio de Dedé. Na letra D é a nossa resposta. Turismo e lazer nós não temos esse destaque em turismo e lazer, né, para ser registrado, né, na nossa cidade. Então, a nossa resposta é arte e cultura. Arte e cultura, nós temos muitos artesãos, cultura popular pulsante, vibrante, né? No nosso município nós temos, interessantíssimo o nosso município. Aqui sobre as festas, né, relacionando agora as festividades, né, da cidade. Manifestação religiosa em homenagem a Padre Cícero, é cavalgada, né? Essa ninguém vai errar. Cavalgada, né? Festa do padroeiro da paróquia em São Maximiliano, né? São Maximiliano, aqui, a emancipação da cidade, aniversário da cidade, né? Tá falando da emancipação política, e festa da padroeira da cidade é Nossa Senhora da Conceição, 4132, letra D, né? Letra D é a nossa resposta. Nossa resposta. Vou responder até a 40 para a gente dar uma pausazinha rapidazinha de 10 minutos. A respeito da nossa cidade, verdadeiro ou falso? Né? Nosso município possui 23 escolas municipais, e aí? Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro! 23 escolas municipais. Eu falei isso um monte de vezes hoje. Nando, eu Eu entendi acrescento. 27. É 17 na zona rural e 6 na zona urbana, né? Na zona urbana, exatamente. Falei até isso hoje. Tá com menos de 20 minutos que ele falou na questão. Estão lembrados? A gente tem que lembrar desse detalhe importante. Nós temos 23 escolas municipais e uma estadual. Falei até assim. E sendo dessas 23 escolas, 17 é na zona rural e 6 na zona urbana. Ô, Nando, Oi. Você falou, eu ouvi, entendi. Mas a questão é que aí nessa questão eu pensei que era todas as escolas. Aí já fui logo. 24. Não. Olha a pergunta. O nosso município possui 23 escolas municipais. Me perguntar. Agora, se ele falasse 23 escolas somente, sem destacar municipal, aí a gente lembrava a estadual. A estadual é localizada na Vila Santa Isabel. Tá, A já ia estadual é perder localizada na Vila Santa Isabel. Ô, meu amigo Jairo, que entrou, eu queria falar contigo mesmo. Você entrou agora, eu lembrei. Eu ia até ligar para tu amanhã. A gente tem como transmitir ao vivo a aula do professor Wilkley no sábado, que ele vai responder essa prova que ele postou ontem. Só que, infelizmente, para quem chegou depois, o professor Wilkley ontem, a mãe dele sofreu uma queda dentro da casa deles, e aí ela se machucou, e aí ele teve que socorrer a mãe dele e levar para o UE, e acabou que ele ficou com o celular descarregado, não levou carregador, e aí acabou a gente tendo essa falha na comunicação. Aí ele vai responder de forma online pelo Meet no sábado, a partir de 9 horas. Aí tem como, Jairo, a gente conseguir transmitir pelo YouTube as aulas do Meet, como a gente está agora, sendo transmitido ao vivo pelo Meet. Depois, vá pensando aí se tem como para amanhã a gente trocar uma ideia sobre isso. A gente fazer essa transmissão no sábado. Aí, o item 1 aqui, tem, né, Jairo? Vamos, depois, amanhã a gente conversa sobre isso, para a gente ver se a gente consegue transmitir essa resolução dessa prova do professor Wilkley. O item 1, nosso município possui 23 escolas municipais. Verdade. Ele não está especificando, não.
a estadual, não está colocando a estadual, mas municipais é verdadeiro, são 23. Nossa Senhora Aparecida é no bairro São Luís, viu? Da Vila é Nossa Senhora da Conceição. Na Vila é Nossa Senhora da Conceição, Raíla. É Nossa Senhora da Conceição. No bairro São Luís que é Nossa Senhora Aparecida. Aí o item 2 aqui, o Poder Legislativo fiscaliza e faz leis. Verdadeiro, né, gente? Verdadeiro. Fiscaliza e faz leis. A Câmara Municipal possui 9 representantes. Verdadeiro ou falso? São 11 representantes, né? São 11 representantes. São 11. O Poder Judiciário de Lagoa da Canoa é representado pelos juízes e promotores da comarca de Arapiraca. Verdadeiro ou falso? É falso. Eu pensei que era da Feira Grande. É falso. Comarca de Feira Grande, Ainda né? fui. Comarca de Feira Grande é a verdadeira, né? Comarca de Arapiraca, não. Falso. Não, é Feira Grande. O Poder Executivo tem a função de administrar e representar o município. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Letra A, né? Letra A é a nossa resposta. No dia, tracinho, mais um tracinho, foi empossado o primeiro prefeito. E foi instalado a sede do novo município no dia com a posse do primeiro prefeito eleito. Tan, 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 tan. Qual foi o dia da posse do primeiro prefeito? Foi 28 de agosto de 62. Quem foi o prefeito? José Barbosa Ramos. A sede do município foi instalada no dia 25 de janeiro de 63, com a posse do primeiro prefeito eleito, Antônio Francisco dos Santos, né? Essa é a nossa resposta, letra A. Vamos dar um intervalozinho curto, 10 minutinhos, só para tomar uma água, estirar as canelas e a gente retorna 9 horas em ponto.